Olha. Boa. Pessoal, quero contar para vocês aqui também, e atualizar uma informação aqui, que o governo conseguiu negociar e reverter ali parte do corte no PAC, no orçamento de 2024, conseguiu reduzir para 6,3 bilhões esse corte, né? Ele chegava ali a 17 bi, quase 20 bi. A negociação acabou funcionando aí, ajudando o governo de alguma forma. E eu quero contar também que o plenário do Senado aprovou ontem a medida provisória que altera as regras de benefícios concedidos por meio do ICMS. A MP era a principal aposta do Ministério da Fazenda nessa reta final de ano para aumentar a arrecadação em 2024 e tentar reduzir aquele déficit para buscar esse déficit zero que já está muito distante. Esse texto base foi aprovado por 48 a 22. É a chamada subvenção do ICMS. O governo conseguiu garantir o dele ali, mas também teve que ceder em algumas partes que podem comprometer a arrecadação. Gustavo Segré. Ah, claro. É um toma lá, de cá. Mas é uma negociação válida. E aí, inclusive, quando teve uma modificação, lembrando que a maioria dos governadores, sobretudo dos estados que estão do Sudeste para cima, eles tinham previsto fazer um aumento da arrecadação do ICMS para que saísse melhor na foto no promédio daqui para frente. Isso foi tirado também da medida. Então, quando foi aprovada a reforma tributária, isso permitiu que já tem governadores, por exemplo, Eduardo Leite, que disse não precisamos aumentar essa alíquota, porque não era uma necessidade de arrecadação, senão da foto que permitiria o dia de amanhã levar mais dinheiro em função dessa coparticipação pelo IVA. Fala, Nelson. Isso estaria dentro da mesa de negociação para aqueles vetos todos que o Congresso derrubou do presidente Lula. Então mostra que essa, de fato, era a grande prioridade do governo. Vocês derrubam os outros vetos todos, a gente atende vocês nisso, não vamos trabalhar para segurar a derrubada desses vetos, mas em relação à subvenção do ICMS, dá aquela força e isso é fruto dessa negociação. Acredito que até não tenha saído tudo no mesmo dia, para não ficar muito na cara, né? Primeiro saiu os vetos, aí o Congresso colhe os frutos, mostra para a sociedade, olha só como nós somos fortes, e agora sai o pagamento daqueles vetos. A gente está falando aí de uma arrecadação que, segundo o Ministério da Fazenda, pode chegar a 35 bi, Dávila. Bom, primeiro que esses números são meio fictícios, porque a gente não sabe. Porque você não sabe se vai acontecer exatamente como planejado e se a atividade econômica continua da mesma forma. O Brasil cresceu quase 3% esse ano, no próximo ano não está parecendo que vai crescer pouco. Quer dizer, as estimativas foram feitas naquilo que eles têm de lógico. Cenário agora, né? Não necessariamente isso pode se confirmar lá. Pode ser que não se confirme, mas vamos dizer que vai arrecadar os 30 bilhões, aí 35 bilhões que o governo espera. Esse dinheiro serve só para cobrir o rombo a mais do governo, porque o governo achou que ia ter um rombo esse ano de 140 bilhões e foi de 177. Então, na verdade, esse dinheiro, se acontecer a estimativa do governo, que eu acredito que não vai acontecer, cobre apenas esse rombo a mais que o governo gastou. Então, estamos longe ainda do déficit zero. O déficit zero você precisava conseguir mais 140 bi e não vai conseguir. Então, o problema é que tudo que o governo vem cantando como vitória de aumento da arrecadação, até agora não diminuiu lá a conta do nosso déficit. E aí eu não sei como vai resolver isso. Só tem um jeito, o governo mudar o chip e começar a cortar despesa pública. E isso não tem nenhum sinal de que será feito. Agora, é interessante que a ministra Simone Tebet anda falando que o governo gasta muito e gasta mal. Pô, se gasta muito e gasta mal... Ué, ela que planeja. Por que não melhora? O que nós vamos fazer, então? Planejamento, então vai lá, filha. Tem uma... Não é uma piada, é uma realidade. Quando você vai iniciar uma academia de ginástica, você faz uma avaliação de como você está. E eu conto isso porque é muito engraçado. E acontece a mesma coisa com o governo. O meu sócio foi lá, ele tinha que fazer um alongamento. E no alongamento, ele estava muito longe do ruim. Então, falou, se você melhorar o 100%, você chega no ruim. É a mesma coisa que o governo. Ele precisa melhorar 100% para chegar no ruim. O que seria ruim? Gastar mais mesmo com déficit fiscal. E tem um princípio contábil que se chama prudência, que estabelece, você sempre projeta os teus ingressos minimizando eles e os teus egressos maximizando eles, porque se assim a conta fecha, a tua foto é boa. O governo não aplica esse princípio de prudência contábil em nenhuma das suas projeções. Oposto.
totalmente oposto. Faz o oposto. Está totalmente oposto no teu ponto de vista também, Claro, hein, Nelson? Totalmente oposto. Zero responsabilidade, zero prudência. A gente está vendo... Nem mesmo o ministro da Fazenda, você acredita? O ministro da Fazenda é o que está segurando, tentando segurar. Tenta, né? Mas ele ainda não é quem manda no Brasil. Ele faz a sua parte, tentando segurar de alguma forma, mas ele é atropelado, naturalmente, pelas intenções que estão muito mais ligadas ao interesse político do que propriamente ao interesse público. E aí a gente vê os resultados nas contas. Dávila? Exatamente a sua entrevista com o economista heterodoxo, a palavra do próprio presidente da República no Conselhão, quando disse aqui, mas qual é o mal se a gente tiver que gastar mais para fazer a economia crescer? Inclusive, falando sobre gastos, né, o governo deve reajustar para 1.412 o salário mínimo de 2024. Essa medida ainda vai passar pelo crivo do presidente Lula, que deve assinar um decreto para atualizar esse valor. Hoje, o piso nacional é de 1.320. E após o presidente conceder um reajuste adicional a partir de 1º de maio. E ainda durante a campanha eleitoral, Lula prometeu retomar a política de valorização do mínimo. O governo também vai ter que agora administrar caso esse decreto seja assinado pelo presidente, né, Dávila? Então, assinado, isso tem enorme impacto nos gastos correntes do governo. E sabe o que vai acontecer, Evandro? Vai cair o dinheiro para o investimento público. Aí começa a reclamar que não tem dinheiro para o PAC, que não tem dinheiro para a educação, que não tem dinheiro para a segurança, por causa disso. O salário mínimo, infelizmente, tem enorme impacto sobre as contas públicas, principalmente sobre os salários públicos. Então, assim, nós temos um enorme problema. Você está aumentando o gasto corrente do governo, cada vez que aumenta o gasto corrente do governo, cai o investimento público. E cada vez temos menos dinheiro para a educação, para a saúde e para a segurança. Ô, Segré, quem defende a política de valorização do salário mínimo diz que ele ficou muito defasado e congelado durante a gestão de Jair Bolsonaro e que, de alguma forma, agora o presidente da República tem de compensar, tem de organizar aquilo que não foi feito. Como é que você analisa essa questão? Fiz a conta agora. Do salário mínimo de 1.320, se agregado a inflação projetada para esse ano, números redondos, 5%, o salário mínimo deveria ir para 1.386. A proposta é 1.412. Claro, tem uma melhora, em teoria, do poder aquisitivo em função da inflação do período. Porém, quando você inclui nessa questão o pagamento de uma parcela de, não me lembro já nem como se chama, contribuição voluntária, sindical, o que for, acontece que esse valor a mais é levado para uma despesa que antes não tinha. Então, por exemplo, tivemos nesses dias o exemplo de um sindicato de enfermeiros que tinha 3 quilômetros de fila para entregar uma carta manuscrita que dissesse que não estava de acordo com o pagamento dessa contribuição, que era anual, R$900. Nossa. Seja, estamos falando de 80, números redondos, R$80 por mês, que dá os R$900 por ano. E por que isso? Porque o sindicato falou, quem não quer pagar tem que trazer até amanhã. Então foram 3 quilômetros de fila para levar uma carta manuscrita. Uma burocracia absurda. Por quê? Então, no discurso do presidente, no discurso do governo, estamos aumentando o valor aquisitivo daqueles que ganham o salário mínimo. Mas quando essa pessoa que ganha o salário mínimo tem que pagar a um sindicato que antes não pagava, a conta é pior que antes, porque ele está tendo menor dinheiro para gastar. Então, uma conta que a narrativa do governo mostra uma situação, mas a realidade do bolso do trabalhador mostra outra totalmente diferente. E qual o impacto nesse caso, hein, Nelson? Nesse caso, a gente teria, segundo as contas aqui do Segré, já um aumento real do valor do salário mínimo, que é o que foi prometido na campanha. O salário mínimo não deveria só acompanhar a inflação, mas teria que ter ano a ano uma valorização, um aumento do seu poder de compra. Só que isso, inevitavelmente, empurra a inflação para o próximo ano. Imagino eu, os nossos especialistas aqui podem dizer mais. Porque à medida em que você dá mais dinheiro artificialmente, com uma obrigação, com uma imposição para o mercado e tirando do que seria o resultado de uma boa economia, a partir dessa imposição,
você tem mais dinheiro circulando nas mãos dos trabalhadores comuns e isso aumenta, de certa maneira, é claro que muito pouco na porcentagem do poder de compra, e isso gera inflação para o próximo ano. Então, você vai empurrando ano a ano, isso vira um ciclo. É claro que eu não sei se isso tem poder, no final das contas, de impactar muito negativamente em relação a 1, 2 anos. Mas se essa for uma política a ser mantida ao longo do tempo, em década, a gente vai ter, naturalmente, uma inflação chegando a nível mais alto daqui a algum tempo. Quero ouvir vocês dois. Vai lá, Dávila. Não, primeira coisa, salário mínimo no Brasil devia ser regional. Não tem que ter salário mínimo nacional, porque o poder de compra é completamente diferente do que é em Roraima, do que é no estado de São Paulo. Então, primeira coisa, política de salário mínimo devia ser regional, não devia ter uma política nacional. E a segunda coisa, se o governo quisesse dar aumento real de salário mínimo, precisava desvincular das contas públicas, porque se isso aqui mexe em conta pública, não pode dar qualquer aumento, porque se der aumento tem impacto gigantesco na conta pública que acaba impactando na redução do investimento público. Então, precisa fazer duas coisas, desvincular salário mínimo de benefícios no setor público e precisa transformar o salário mínimo em políticas de salário mínimo regional. Aí sim é capaz de termos salários mínimos distintos em regiões diferentes do país. Tá, ou seja, cada região atuar de acordo com o seu poder econômico. É isso. Mas aí também tem outra questão que vale a pena considerar por parte daquele que ganha um salário mínimo. Por que é um salário mínimo? Porque não precisa de nenhuma capacitação de absolutamente nada. Quando a economia cresce e demanda força de emprego, o salário começa a aumentar por si só. Porque eu não consigo, por exemplo, hoje eu não estou conseguindo na minha empresa estagiários pelo valor que coloca. Por quê? Porque o estagiário prefere não trabalhar por esse valor. Então você é obrigado a pagar um pouco mais. Sim. E ganha um pouco mais, inclusive, um estagiário para uma determinada função administrativa que um salário mínimo registrado. Isso por quê? Porque a valorização do conhecimento e das habilidades são maiores. Então, o que o governo deveria tentar mostrar como um projeto de política de Estado é capacitação mais formal nesses trabalhadores que hoje ganham o salário mínimo, para que ele não dependa do valor do salário mínimo, porque a empresa vai pagar mais pelo conhecimento e habilidade que ele tem. Ou seja, você acredita que hoje o governo faça mais para se ver do que de fato para resolver o problema que isso gera ali em termos de qualificação e até de subemprego aqui no país? Absolutamente, o presidente alertou isso ao próprio partido PT. Ele falou que quando o trabalhador ganha mais de R$2.000, deixa de votar no PT. Então qual seria a motivação do PT e do governo do PT de que as pessoas ganhem R$2.000 se a mais de R$2.000 não votam nele? Eu te dou para você ficar aí, não mais de 2.000, 1.412, porque se você ganhar mais, não vota em mim. Então, continue pobre, por favor, assim continua votando na gente. Nelson. Eu acredito que qualquer discussão que a gente envolva o salário mínimo principalmente, ele deveria vir acompanhado de um programa de capacitação técnica, como já falou o Segré. Porque não adianta você querer cuidar de tudo na base da caneta. Salário mínimo é tanto. Agora, a licença paternidade, segundo decisão do STF, provisória, até que o Congresso decida, vai ser de não sei quantos dias, a muitos mais dias, né? E aí, regras trabalhistas não me lembro exatamente, mas regras trabalhistas sendo criadas o tempo todo. Valorização do sindicato, contribuição assistencial obrigatória, de maneira que você tem que ir lá pedir para deixar de pagar o que você nunca escolheu pagar, a contribuição sindical. A gente viu recentemente aquela decisão que depois chegou a ser revogada de valorização dos sindicatos também, ou seja, polêmica no Ministério do Trabalho, que o tempo todo está criando regra por imposição para, de certa maneira artificial, valorizar o trabalhador, como se o trabalhador fosse de fato ganhar mais, porque aumentou um tanto no salário mínimo. Na verdade, isso gera desemprego. Gera falta de oportunidade de desemprego, porque cada vez que vem uma regra impondo ao empregador, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro, ele fala, poxa, eu tinha dinheiro para contratar 10, mas com esse tanto de obrigação que eu tenho, agora eu só vou contratar 5, 6, é o que me sobra. E isso em grande escala, num país de 200 e tantos milhões de habitantes, gera desemprego no final das contas. A gente não está com a situação de pleno emprego em condições de começar a gerar tantas obrigações trabalhistas assim.